Cristo, igreja, estamos aqui hoje em quarentena, mas nós vamos dar continuidade à escola bíblica dominical para que nós possamos nesse tempo estar aprendendo de Deus. Esse é um momento difícil, um momento de aflição, de medo, mas nós temos confiança no nosso Deus, no nosso Senhor. E hoje nós vamos estar estudando a palavra de Deus, assim como nós estamos fazendo a cada domingo pela manhã no templo. Mas hoje vai ser através da internet, através das nossas redes sociais, através da ferramenta que temos. Mas essa palavra de conhecimento vai chegar até você. Então fico feliz de nesse momento, um momento especial, estar aqui com você para ensinar um pouco sobre a palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje sobre a doutrina do futuro. E nós vamos, em primeiro ponto, estudar sobre o futuro dos justos. O futuro daqueles que foram justificados por Jesus por meio da fé. Nós vamos ler um texto que se encontra em Atos capítulo 13, versículo 39. É interessante que você acompanhe comigo a leitura, que você esteja com a sua Bíblia aí em mãos, para ir acompanhando conosco cada leitura da palavra de Deus, para que você possa ir aprendendo, marcando, anotando. Pegue uma caneta e nós vamos juntos aprender um pouco das Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos aprender sobre a doutrina do futuro e, nesse ponto, o futuro dos justos. Então, Atos capítulo 13, abra a sua Bíblia, versículo 39, fala assim: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Esse texto, escrito em Atos pelo Dr. Lucas, no capítulo 13, versículo 39, fala da nossa justificação através de Jesus Cristo. Jesus morrendo na cruz, justificando a nossa natureza pecaminosa e assim trazendo para nós a absorção da consequência do pecado, que é a morte. E por ele nós somos justificados através da nossa fé, através da sua graça. E aqui começa o nosso estudo sobre o futuro dos justos. Então nós já entendemos que recebemos esse título, aquele que crê em Jesus Cristo, de justo, porque Ele próprio nos justificou. E pela fé nós recebemos em nossas vidas essa justificação. E agora nós vamos ver aqui sobre esse tema em relação à doutrina do futuro, a justificação e o futuro dos justos. Nós vamos ver um texto que vai ser a base para a nossa aula de hoje, que está lá em Romanos, no livro, ou melhor, na carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Roma, aos romanos. Lá no capítulo 8, do versículo 1 ao 6, nós vamos ver Paulo falando a respeito do futuro desses que foram justificados, do futuro dos justos. E nós vamos ler. Abra sua Bíblia em Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 6. Já vimos que somos justificados por Ele, através da nossa fé, e por isso nós somos chamados de justos. E agora nós vamos ver qual será o futuro dos justos, aqueles que creem, aqueles que seguem, que vivem através do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 6, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus
me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto que como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vamos orar nesse instante para que Deus possa nos iluminar nesse texto que nós vamos começar a estudar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, que o Senhor nos ensine sobre esse assunto, Pai, sobre o futuro dos justos, sobre esse texto que nós acabamos de ler, que o Teu Espírito Santo traga discernimento para nós, para que nós possamos compreender, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós começamos a ver o apóstolo Paulo falando sobre o futuro dessas pessoas que foram justificadas por meio da fé. E é interessante quando o apóstolo Paulo começa o capítulo 8 de Romanos, no versículo 1, ele falando que para os justos não há nenhuma condenação. E ele faz referência a esse justo da seguinte forma: ele diz que são os que não andam segundo a carne. Está escrito no versículo 21. Esse justo, essa pessoa justificada, é alguém que não anda segundo a carne, segundo as suas próprias vontades, segundo os seus desejos, seguindo a concupiscência do pensamento, mas seguindo a vontade do Espírito. Ele diz claramente que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós começamos a ver que não há condenação para os justos, aqueles que não andam segundo a carne. Por ser justos, eles andam segundo o Espírito. E essas pessoas, segundo o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e serve para mim e para você, nos ensina que não há nenhuma condenação para as pessoas que andam segundo o Espírito, que são justas. O futuro dos justos é algo que não tem juízo, que não tem condenação. E nós começamos a ver nesse texto algumas coisas que nos traz e nos chama a atenção e nos traz algumas reflexões. Nós precisamos começar a olhar para elas. Primeiro, ele diz que nenhuma condenação há. E quando ele fala isso, é algo que é verdade, porque a palavra de Deus ela é absolutamente verdadeira, sem sombra de dúvida. Não existe nenhuma enganação, mentira ou ilusão na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo traz para mim e para você, através dessa palavra, que não há condenação. Não há condenação para aqueles que andam no Espírito, os justos. E essa questão de andar no Espírito, nós podemos trazer para a prática e entender que são aquelas pessoas que são obedientes à vontade de Deus. Quando nós olhamos para andar no Espírito, nós entendemos que são pessoas que fazem a vontade de Deus e não as suas próprias vontades. Obedecer é estar pronto para fazer tudo o que Deus manda. E quando nós estamos fazendo tudo que Deus manda, nós estamos andando no Espírito. Está pronto. Exemplo, Atos capítulo 21, versículo 13.
Abra sua Bíblia aí para que nós possamos fazer essa leitura. Atos, capítulo 21, versículo 13. Essa palavra, ela se refere a Paulo, ao apóstolo Paulo. E ele vai dizer o seguinte: mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo diz assim: eu estou pronto para fazer tudo aquilo que o Senhor ordenou, preparou para mim. Eu estou pronto para seguir o caminho, o destino, a proposta que Jesus tem para a minha vida. Eu quero que você olhe para essa palavra e você comece a refletir: estar pronto. Será que nós somos justos? Será que realmente fomos justificados? Será que a nossa fé ela alcançou para nós a justificação através da graça de Deus nas nossas vidas? E por isso nós estamos prontos para fazer tudo aquilo que Deus tem para nós? Será que nós estamos prontos para obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas? O apóstolo Paulo, ele traz para nós esse conhecimento, esse ensinamento de estar pronto para fazer aquilo que o Senhor tem preparado para ele, e nós também precisamos estar. Em Atos, no capítulo 20, versículo 24, ele também traz outra palavra em relação a ele. Eu quero que você preste bastante atenção. Ele diz assim, Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho, olha só, do Evangelho da graça de Deus. Vejam que coisa. O apóstolo Paulo, ele diz nesse texto, em Atos capítulo 20, 24, que ele não mais tem problemas ou está preocupado com qualquer coisa que exista no mundo, a não ser de completar, de cumprir com alegria a carreira. Ele fala a carreira, a trajetória de vida que Jesus traçou para ele. Ele diz assim: e o ministério que recebi do Senhor, cumprir. Essa palavra é a palavra-chave aqui, cumprir. Olha, cumprir é se submeter, é obedecer. Eu cumpri uma ordem, cumpri um mandado, cumpri um chamado. Ele fala, eu cumpri. Olha, o que importa é que eu cumpra com alegria. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo traz para mim, para você, para a gente entender que essa coisa toda de fazer a vontade de Deus e ser obediente à sua palavra é justamente a questão de sermos os justos. Esses justos que foram justificados. E esses justos têm um futuro. O apóstolo Paulo falando, logo no início, quando nós começamos a falar no capítulo 8, ele diz que para esses não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Quando nós observamos essa dedicação de Paulo em fazer a vontade de Deus, de estar pronto para cumprir, para realizar, para fazer, para se submeter a tudo aquilo que Deus tinha para ele, nós começamos a analisar e ver que quando estamos prontos, ou estar pronto, é também ser fiel. É ser fiel. Pronto para cumprir é ser fiel. Aí nós vamos ver um texto lá de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10,
que diz assim: não tema das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto está aqui porque nós precisamos compreender que Paulo, ele estava fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, seguindo a carreira que Deus tinha proposto para ele, mesmo em meio a dificuldades. Paulo passou por grandes dificuldades, foi preso, açoitado, ele foi apedrejado, Paulo levou chicotadas, chibatadas. Irmãos, Paulo sofreu horrores, mas mesmo em meio a todas as dificuldades, Paulo, ele permaneceu fiel até a morte. E por isso nós começamos a considerar Paulo essa pessoa justa, justificada, obediente, pronta para se submeter à vontade de Deus. E esse texto de Apocalipse, ele diz bem claro: não tenha medo das coisas que temos de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejam tentados. Tereis tribulações de 10 dias, tempo no sentido figurado, não literal. Mas o que é de mais importante aqui nesse texto é que, independente de qualquer situação, nós precisamos ser fiéis. Precisamos ser fiéis até a morte. Precisamos ser obedientes a Deus, fazer a sua vontade e não a nossa. Assim receberemos o título de justo. E o futuro do justo é que não há nenhuma condenação. E isso é um motivo de grande alegria para nós. Não há nenhuma condenação. Obedecer está pronto é estar em Cristo Jesus. Obediência é andar por baixo da lei do Espírito. Obediência é fazer a vontade de Deus. Lá em Romanos 8, versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vejam só o que diz Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando nós estamos sujeitos, quando nós estamos em obediência, em sujeição ao Espírito, à vontade de Deus, a morte não tem mais poder sobre nós. Nós vimos aqui que o Espírito traz vida em Cristo e nos livra da lei do pecado que gera a morte. É assim que está escrito, Romanos 8, 2. E quando nós começamos a ver isso, meus queridos, meus amados irmãos, vale a pena ser justo, vale a pena obedecer, seguir a vontade de Deus, se sujeitar a ela. Vale a pena inclinar-se na presença dEle, da sua autoridade, da sua soberania, porque Ele é Senhor. Vale a pena sim, porque o nosso futuro está garantido. A não condenação dos justos é para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, no versículo 4, que nós lemos lá no início. Ele diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A não condenação para nós que somos justos é porque nós andamos segundo o Espírito. Nós não estamos mais sujeitos à lei, mas agora
nós não andamos também segundo a carne, mas também nós andamos segundo o Espírito. A condenação é para os que andam segundo a vontade da carne, ou seja, sendo conduzidos pelos seus próprios pensamentos e intenção do seu coração e não se submetendo à vontade do Espírito. A essas pessoas que não são justas está reservada a morte. Mas para os justos, o futuro é vida e vida eterna. E lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 5, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quem se inclina para a carne são aqueles que fazem suas próprias vontades. E para a carne há o pecado, e para o pecado a morte. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito são justos e foram justificados pela fé, sujeitos à palavra de Deus e obedientes a Ele. A esses, segundo o Espírito, a vida. A vontade própria gera morte, mas a vontade do Espírito gera vida. Por isso nós precisamos entender que para o justo não há nenhuma condenação. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 6, nós vamos ver que a condução pelo Espírito gera vida. Ele diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação ao Espírito, do Espírito, é vida e paz. Aqueles que se inclinam ao Espírito são justos, e para ele está reservado vida e paz. Os justos viverão pela fé. É assim que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, quando ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É essa a condição de vida do justo. Ele não mais vive pelas suas próprias vontades e intenção do coração. Agora ele vive pela fé. É Cristo que vive nele. Cristo vive em mim. É Cristo que precisa viver em você. E quando nós vimos essa expressão do apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, nós entendemos que ele traz para si o comprometimento com Cristo por ter se entregado por ele. E por Cristo ter se entregue por ele, o justificou e pela fé ele vive para Cristo. Cristo vive nele. E isso é algo imprescindível para as nossas vidas. Precisamos estar com os justos. Olha, o futuro dos justos é viver para sempre na presença do Senhor. O futuro dos justos é viver para sempre na presença do Senhor. Jesus falando lá em João capítulo 14, versículos do 1 ao 3, ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Enquanto eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejas vós também. Esse é o futuro do justo. Deus, em Jesus Cristo, Ele prepara um lugar para que nós possamos viver para sempre com Ele. É essa segurança que nós temos,
por nos sujeitarmos à sua vontade, por obedecer os seus mandamentos, por estar indo em direção à sua palavra, nós temos a segurança, a promessa por Jesus, essa que lemos em João, que ele iria preparar lugar para que nós vivêssemos para sempre com ele. O futuro do justo é viver para sempre com o Senhor Jesus. O futuro do justo é que só existe a opção de vida. A morte não tem mais poder sobre ele. O futuro do justo é um futuro certo na presença do Senhor para sempre na eternidade. Vale a pena ser justo. Que nós possamos com esse ensinamento, com essa palavra, através dos ensinamentos do apóstolo Paulo e de outras leituras que fizemos aqui, que nós possamos entender que é necessário ser justo para ter garantia de vida eterna. É preciso ser justificado, é preciso obedecer, é preciso andar na presença. Essa é a aula de hoje que nós recebemos no coração de transmitir para vocês nesse momento que nós estamos aí de quarentena. Aproveite para meditar nessa palavra, estude as Escrituras, veja cada versículo que nós citamos aqui hoje e que você possa ter certeza no seu coração que o nosso futuro é um futuro glorioso, vitorioso, um futuro promissor, garantido. É um futuro onde ninguém mais pode atrapalhar. Amém, meus amados irmãos? Jesus abençoe vocês, que nós possamos continuar a estar na presença do Senhor durante esse tempo. E nós vamos vir com a próxima aula e você vai estar aí conosco meditando nas Escrituras Sagradas. Nós vamos estar juntos durante esse tempo, edificando, construindo, alimentando o nosso espírito. Esse é o momento que nós temos para buscar a presença do Senhor. E nós vamos estar aqui juntos. Jesus abençoe vocês. Foi muito bom estar com vocês hoje e que nós possamos nos encontrar novamente com mais uma aula sobre a doutrina do futuro. Tá bom? Que Deus possa estar ricamente abençoando a todos e guardando de todo mal. Lembre-se, Deus está presente no controle de todas as coisas. Nada fugiu do seu controle nem das suas mãos. Confia no Senhor, porque Ele está realizando na tua e na minha vida prodígios e maravilhas, que nós possamos seguir em frente e continuar a jornada, porque o nosso futuro está garantido. Jesus abençoe vocês, até a próxima, se Deus quiser.